Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de ETF, Exchange Trade Funds, para você investir diretamente em uma corretora americana. E o que é o ETF, Roberto, de maneira mais clara? É um pacote de ações, por exemplo, né? Você vai investir em algo que replica essas ações, ou até mesmo um índice, por exemplo, o SP500, ou até mesmo um pacote de ações de dividendos, as empresas que pagam dividendos há mais de 20 anos, crescentes. Então, vai ter vários índices. Lá nos Estados Unidos tem mais de 1.500 índices, dá para você investir tranquilamente em algum. E aí, o mesmo objetivo, valorização ou dividendos. Claro que a ideia principal aqui é trazer os conceitos de dividendos para você receber dividendos em dólar e fazer uma exponencial também em dólar. Então vamos ver o que é o ETF. ETF, o que é? Quais são os tipos? Listado na Bolsa de Valores brasileiras, nos Estados Unidos, desvantagens, vantagens e como funciona. O que é o ETF? É um tipo de investimento negociado na Bolsa de Valores que tem como objetivo refletir uma performance financeira de um conjunto de ativos. Então, conforme eu falei, tem uma cesta de ativos lá e vai refletir aqueles ativos. E aí, por exemplo, SP500. SP500 sobe, o ETF também vai subir, porque o ETF investe nessas empresas e, consequentemente, mantém a performance financeira parecida. E o ETF é uma cesta de ativos, é um pacote de ativos, para ficar mais fácil, né? E eles têm uma visão muito parecida, né? A forma deles é bem parecida com os fundos de investimentos, onde tem administradoras, gestoras e possuem um desempenho de outros ativos. Então, quais são os tipos que a gente tem? ETF de ações, índices de mercado, moedas, commodities, títulos de renda fixa, privados, títulos públicos, né? ETF de gestão ativa também. Então, o ETF vai investir em ações. Por exemplo, vai pegar um pacote de ações e vai investir naquelas companhias de capital aberto, obtendo, né, aquela participação acionária e direito ao lucro da companhia de capital aberto. Muito tranquilo o entendimento. Índices de mercado, por exemplo, o SP500, vai fazer uma réplica daquela cesta de ativos da composição das empresas que compõem aquele índice, e aí, tendo como referência esse índice, vai fazer uma replicação dessa carteira. Consequentemente, há uma variação de mercado, distribuição de dividendos, volume de negociação, setor da economia, exposição geográfica. E aí, consequentemente, dentro desse índice SP500, se cai uma empresa, se sai uma empresa, o ETF vai lá e faz o balanceamento também, né? Então, é bem dinâmico o mercado e a tendência do ETF é fazer com que haja esse balanceamento também. Existe ETF de moedas, commodities, títulos de renda fixa público e privado, que você pode verificar que tem, claro, menor volatilidade. ETF de gestão ativa, que vai trabalhar com o benchmark, por exemplo, ali, inflação, IPCA mais um prêmio. Você conhece muito bem, que a gente já falou sobre isso. ETFs listados na nossa Bolsa de Valores, IVVB11, que vai replicar o SP500, e o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Sugiro você investir diretamente em ETFs listados nos Estados Unidos através de uma corretora americana. Como funciona? Gestão dos ETFs normalmente é uma gestão passiva que vai replicar o índice e aquilo ali pronto, não vai em busca de uma performance melhor, não vai atrás de uma nova oportunidade no mercado, vai replicar aquelas ações e pronto. Não é por isso que é considerado uma gestão passiva. Em outras palavras, o fundo de gestão passiva deve seguir uma metodologia de maneira muito restrita, né? Então, vai replicar aquilo e fechou e pronto. Ah, Roberto, mas vale a pena investir? Vale, porque você está diversificando a sua carteira, está colocando em uma moeda forte, Estados Unidos também. E exemplo dos ETFs de títulos públicos, não pode, né, ativamente decidir se vai investir em patrimônio de fundo de ações ou não. É aquele objeto em pronto, vai investir em títulos públicos e não vai investir em ações. E para isso, né, existe regulamento de cada ETF, denominada na política de investimento do ETF. E o investidor pode verificar exatamente quais são as regras e os limites de gestão que o administrador do ETF deve seguir. Então, isso é uma característica de gestão passiva, não vai atrás de uma performance melhor.
E a questão da rentabilidade fica muito parecida com a performance do ativo proposto. Por exemplo, vai pegar ali as empresas SP500, vai replicar aquelas empresas e aí a performance fica muito parecida. Com relação à tributação, ganhos de capital tributados na alíquota de 15%, não há limite de isenção de até R$20 mil. E mais detalhadamente a gente vai verificar nas aulas de imposto de renda e declaração. Vantagens: diversificação dos investimentos, taxas reduzidas, é um investimento muito prático, possui uma performance favorável, possui acesso muito facilitado. Realmente é bem fácil. E as desvantagens, né? Apesar de possuir a questão das taxas, né? A gente fala da questão taxa, mas você paga um prêmio ali para ter alguém investido para você, mas você pode investir diretamente no produto, por exemplo, em uma ação, por exemplo, na Apple, sem precisar de uma gestora. Mas, né, vai investir no ETF, vai ter taxa. Questão ali do controle do investidor, então fica fora do seu controle essa questão da volatilidade, a crescente perda de valor de um ativo, por exemplo, valuation esticado de uma empresa, setor em decadência, né? Então quem vai fazer a gestão é o próprio ETF, aí você fica só observando o que o ETF vai fazer. E aí pode acontecer também falta de critérios de análise fundamentalista devido à gestão passiva, referente a perspectivas futuras, nível de endividamento das companhias, vantagens competitivas, e com isso pode correr riscos mais elevados. E aí os ETFs dos Estados Unidos, ETF podem sim distribuir dividendos, tem essa distribuição, não há tributação indireta de dividendos, então você recebe ali os dividendos de maneira integral. Não faz diferença para o investidor receber os dividendos diretamente das empresas por meio de ETFs, e existe mais de 1.700 tipos de ETFs sendo negociados nos Estados Unidos. Eu trago aqui 3 principais ETFs americanos para a gente dar uma olhada aqui. O VOO, que é o da Vanguard, VUL. Esse ETF ele tem como objetivo replicar o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O VNQ, que vai replicar o índice dos REITs, que são teoricamente os fundos de investimento imobiliário dos Estados Unidos. E o NOBL, que reflete o índice de dividendos das empresas que mais pagaram dividendos, né, que levaram seus dividendos nos últimos 25 anos. E aí a gente pode consultar aqui o VUL e podemos verificar aqui com relação ao pagamento de dividendos. Vou mostrar aqui, ó, tem uma lista de ETFs. Vou deixar esse site aqui, ó, para vocês, etf.com. Esse site é americano, dele eu traduzi ele aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vários ETFs aqui com o percentual de despesa, taxa, né, de administração, por exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, o PACE é um que eu invisto, onde traz uma rentabilidade mensal. Vou até colocar aqui para vocês aqui, ó, ETF PAY. O PAY ele traz dividendos mensais, então você pode receber todos os meses dividendos. Olha só, tem o cronograma aqui de pagamento de dividendos, todo mês recebendo dividendos em dólar. E aí tem vários outros ETFs aqui, dá para você clicar e começar a estudar. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí dá para verificar também o tamanho do ETF, o emissor. Eu coloquei justamente nessa página porque é alto rendimento de dividendos. Vou até colocar nesse indicador aqui, nesse ETF, para a gente verificar aqui diretamente no Status Invest. Então são ETFs que pagam dividendos. Aqui vai pagar de forma trimestral. E por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nesse da Vanguard, e aí tem as descrições aqui. Claro que está em inglês, mas dá para você traduzir as competições com outros ETFs aqui similares. O PAY, que eu já acabei indicando para alguns alunos. E aí a gente pode ver aqui o yield e pode consultar também outros indicadores. E é isso. ETF é importante para você diversificar sua carteira. Não quer investir em empresas diretamente no exterior, investe em algum ETF para você ir diversificando essa carteira. Pode ver que ele vai replicar um índice ou vai replicar um pacote de ações. Consequentemente, você vai ter um retorno através disso também. Vou deixar a lista ali de todos os ETFs na questão de dividendos para você dar uma estudada,
verificar ali como funciona a rentabilidade, verificar se vai pagar mensalmente ou se vai pagar trimestral ou quadrimestral. Bora fazer a máquina girar através dos dividendos em dólar também. E se tiver mais alguma dúvida referente aos ETFs, deixa aqui nos comentários e até a próxima aula.